Diz-me o coração, procurai a sua face. Eu vos procuro, Senhor, não escondais de mim a vossa face. Não escondais de mim a vossa face. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, sede bem-vindos para celebrarmos a Eucaristia, encontrando neste lugar e nesta hora a face de Deus que nos procura e que nós procuramos e que aqui se nos revela na palavra, na Eucaristia e nesta comunhão viva de irmãos reunidos em torno do Senhor. A partir daqui saudamos todos os que nos acompanham através dos meios de comunicação para que a comunhão da nossa oração nos renova a todos no mesmo amor deste Deus que hoje nos convida a ser pequeninos para o acolhermos, para o recebermos em nós e o manifestarmos ao mundo. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Ao levar o rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus, Horeb. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, numa chama ardente,
no meio de uma sarça. Moisés olhou para a sarça que estava a arder e viu que a sarça não se consumia. Então disse Moisés: vou aproximar-me para ver tão assombroso espetáculo. Por que motivo não se consome a sarça? O Senhor viu que ele se aproximava para ver. Então Deus chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. Continuou o Senhor: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto com receio de olhar para Deus. Disse-lhe o Senhor: o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Vi também a violência com que os egípcios os oprimem. Agora, põe-te a caminho, que eu vou enviar-te ao Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir à presença do Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu-lhe: eu estarei contigo, e este é o sinal de que fui eu que te enviei. Quando tirares o povo do Egito, adorareis a Deus neste monte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor faz justiça e defende o direito de todos os oprimidos. Revelou a Moisés os seus caminhos e aos filhos
Deus de Israel, os seus prodígios. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e aos inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Meus caros irmãos e irmãs, esta expressão de Jesus no Evangelho que acabamos de escutar mostra bem o deslumbramento com que Jesus se coloca diante do Pai. Aliás, toda a vida de Jesus manifesta essa admiração, esse deslumbramento diante do seu Pai. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Por isso, tendo em conta que a passagem do Evangelho que acabamos de escutar surge na sequência daquela que ontem nos era oferecida, que mostrava a indiferença dos habitantes de Corazim e Betsaida diante dos prodígios aí realizados por Jesus, podemos escolher mais um ensinamento. Podemos ter a alma cheia de gratidão, de louvor e de reconhecimento ao Pai, não apenas nos momentos de serenidade e de alegria, mas também naqueles momentos de sofrimento e de prova, se tivermos olhos e coração limpos para sabermos acolher
também nas circunstâncias mais tristes e difíceis, a ação de Deus. Seja qual for a circunstância da nossa vida, somos chamados a estar diante de Deus como Jesus hoje nos ensina. Numa atitude de quem o louva, de quem o bendiz, porque em toda a teia que é a nossa vida, em tudo aquilo que é a nossa vida, o Senhor se nos dá a conhecer. Está presente, está conosco. É um Deus clemente, cheio de compaixão para conosco. Um Deus que sempre nos puxa para cima, nos levanta o ânimo e nos devolve a esperança e a alegria para podermos caminhar. Também os santos que mais sofreram nos testemunham essa possibilidade de louvar o Senhor em todas as circunstâncias. Não podemos estar à espera de estarmos gratos a Deus, de o louvarmos, quando tudo na nossa vida parece correr muito bem. Não, em todas as circunstâncias. Quando estamos felicíssimos ou quando a nossa vida cai tantas vezes na apreensão, na dificuldade, diante de um problema, diante de um contratempo, diante de um sofrimento, diante de uma doença, diante de uma apreensão que se apoderou de nós. Em todas as circunstâncias, o Senhor aí está, é o mesmo. E nós o mesmo teremos de ser diante dele, filhos amados que confiam nele, pequeninos, disponíveis para que ele se nos revele, para que ele se nos manifeste. Os santos ensinam-nos isso mesmo. É assim que o coração de São Francisco de Assis, por exemplo, um santo tão conhecido, se enche de profunda admiração no Cântico das Criaturas, quando o seu corpo era já provado pelos estigmas da paixão do Senhor e os seus olhos já estavam cegos e gravemente doentes. Altíssimo, omnipotente e bom Senhor, eu te louvo por tudo, por toda a criação, eu te louvo. E Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, que teve de suportar inúmeros sofrimentos, assim se dirigia às suas irmãs: não nos cansemos de louvar um Rei e Senhor de tanta majestade, o qual nos preparou um reino que não mais terá fim, em troca de qualquer sofrimento, envolvido em 1000 alegrias, e que amanhã terminará. Seja Ele para sempre bendito. Amém. E neste lugar da Cova da Iria, encontramos ainda 3 pequeninos. 3 destes pequeninos de que nos fala Jesus no Evangelho. 3 pequeninos que, na sua simplicidade de crianças, tiveram um coração disponível para considerar as palavras exigentes da Mãe do Céu, que os escolheu para oferecer ao mundo um convite à conversão e à renovação da vida em Deus. Qual sarça ardente, como ouvíamos na primeira leitura, na qual os pastorinhos também se viram envolvidos, convidados a tirarem as sandálias dos seus hábitos de criança no dia-a-dia, para reconhecerem a santidade de Deus e se entregarem totalmente aos desígnios que a Mãe do Céu aqui lhes apresentou. São Francisco Marto sentia-se arder nesse fogo divino que ardia sem se queimar. Vivia abismado em Deus. Quem é Deus? Não o posso dizer. É esse fogo de amor que Deus concede aos peregrinos, aos pequeninos, essa inteligência divina que os situa no coração de Deus, a partir do qual podem ver todas as coisas de forma nova e perderem todos os medos, lançando-se na aventura dos que livremente se oferecem a Deus. Este oferecimento
segundo as palavras de Jesus, torna-se conhecimento. Isto é, possibilidade de entrar em Deus, de viver em Deus, de o testemunhar em cada circunstância da nossa vida. Que belo convite, caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, o Senhor hoje nos faz. Louvar o Senhor, eu te bendigo, ó Pai, porque revelas aos pequeninos os mistérios do reino. Então, o grande convite parece que a arte de viver, para muita gente, é a arte de complicar, a arte de confundir, a arte de arranjar confusão e problemas. Deus descomplica-nos a vida. Deus desata-nos a vida, convidando-nos a ser simples e humildes. Descomplicar a vida é purificar o olhar, purificar o coração, para criarmos relações saudáveis com Deus e uns com os outros. Relações que nos tornam livres e felizes, nesta liberdade de quem dá a vida, na liberdade do dom, na liberdade de quem se entrega e até tem capacidade de se maravilhar diante da ação de Deus, dos desígnios de Deus. A humildade transfigura a nossa vida. A humildade transfigura verdadeiramente a nossa existência, para vivermos não a partir de nós mesmos, mas a partir dele que nos ama e que nos atrai. Foi assim, aliás, a vida de Jesus, toda vivida a partir do Pai, toda maravilhada na contemplação do amor do Pai, desse coração transbordante de amor, que é o coração do Pai. Toda a vida de Jesus nos narra esse amor do coração do Pai. Por isso ele o bem diz. Também a nossa vida, queridos irmãos e irmãs, pode narrar, pode manifestar coisas belas, na medida em que estamos ou não identificados com esse coração do Pai. Se não mostramos mais coisas belas na nossa vida, é porque ainda não estamos aí, centrados nessa fonte de amor e de vida, que é o coração de Deus. Por isso, a nossa conversão é a tarefa nunca acabada, persistente e resistente, que o Senhor nos pede. E neste lugar, onde Nossa Senhora, desde a primeira hora, nos convida a todos à conversão, à mudança de vida, ao acertarmos o nosso passo com o Evangelho, então, que hoje seja mais um desses dias, ou melhor, seja esse dia em que escutamos o apelo e lhe respondemos. De modo que a nossa peregrinação a este lugar seja ocasião para que a nossa vida se transfigure e possamos partir daqui renovados, neste amor de Deus que aqui se nos oferece. E termino a meditação desta manhã com as palavras de Santo Agostinho. Diz ele: louvai o Senhor com tudo aquilo que sois. Sim, louvai o Senhor com tudo aquilo que sois. Isto é, não louveis apenas com a língua e com a voz, mas também com a consciência, com a vida, com as vossas ações, com o vosso coração. De facto,
Agora louvamos o Senhor na igreja, enquanto estamos aqui reunidos. Quando daqui a pouco nos separarmos e voltarmos a nossas casas, parecerá que terminamos o nosso louvor a Deus. Contudo, não desistas de viveres bem, e assim sempre louvarás o teu Senhor. Se viveres bem, se viveres segundo o Evangelho, louvarás sempre o teu Senhor. Vivamos bem, vivamos segundo o Evangelho, vivamos segundo os apelos que a Mãe do Céu aqui nos faz. Oferçamo-nos a Deus. Irmãos e irmãs, Jesus é a total revelação de Deus e só o pode reconhecer plenamente quem se aproxima de Cristo com um coração de criança. Peçamos ao Pai essa graça e esse dom, dizendo: dai-nos, Senhor, um coração puro e sincero. Dai-nos, Senhor, um coração puro e sincero. Para que Deus, Pai, Senhor do céu e da terra, dê aos pastores, aos catecúmenos e aos fiéis da Santa Igreja a graça de serem simples, pobres e humildes como Jesus, oremos. Dai-nos, Senhor, um coração puro e sincero. Pelo Santo Padre Francisco, para que por intercessão da Virgem Santa Maria, saúde os enfermos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado, oremos. Dai-nos, Senhor, um coração puro e sincero. Para que Deus Pai, Senhor do céu e da terra, dê a todos os homens o dom do respeito mútuo e os ensine a perdoarem-se uns aos outros, oremos. Dai-nos, Senhor, um coração puro e sincero. Para que Deus Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeu estas verdades aos sábios e inteligentes, as revele aos mais pequeninos, aos simples e aos humildes, oremos. Dai-nos, Senhor, um coração puro e sincero. Para que Deus Pai, Senhor do céu e da terra, que apareceu a Moisés e o chamou do meio da sarça, chame os que sofrem e lhes revele a sua misericórdia, oremos. Dai-nos, Senhor, um coração puro e sincero. Para que Deus Pai, Senhor do céu e da terra, nos torne atentos às coisas pequenas de cada dia, prontos a responder à voz de Deus, aqui estou, oremos. Dai-nos, Senhor, um coração puro e sincero. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Dai-nos, Senhor, um coração puro e sincero. Deus Pai, Senhor do céu e da terra, concedei-nos com abundância o Espírito Santo, para vos conhecermos a vós e ao vosso Filho, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
todas as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou da sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados.
és um Deus clemente, compassivo e bom. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Vós, Senhor, sois o nosso Oremos. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos este mistério, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious object. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, meus irmãos e todos os que nos acompanharam, que a palavra que hoje ilumina a nossa vida e esta presença amorosa de Jesus, recebida em comunhão, possam agora frutificar na nossa vida. Desejo a todos uma boa peregrinação e um feliz dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Peço a todos a gentileza de saírem pelas portas laterais. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.